Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo de sinopses aqui no canal. Quase que esse vídeo não sai, se você tá vendo esse vídeo eu tô gravando ele um pouco antes do lançamento, inclusive talvez até dependendo do tempo que levar aqui pro meu computador exportar, ele tenha saído com um pouco de atraso. Peço desculpas em relação a isso, geralmente eu tento gravar na semana anterior, às vezes eu não consigo por conta das correrias e aí acaba ficando assim meio que de última hora mesmo. Bem, a gente faz o possível, o importante é não falhar, né? Quero agradecer aqui aos novos membros do canal, né? Iago Marques e Deise Mara, que entraram aí, estão apoiando o canal. E comentar aqui para vocês, né, que estão aí apoiando o canal, que em breve vai sair a postagem do mês de setembro para a leitura das sinopses dos membros. E para quem já é membro mais antigo e já teve a sua sinopse lida aqui, eu vou ler sim as sinopses de membros, né, caso você queira enviar outras, tem outra ideia, outra história que você queira mandar. Sim, eu vou ler. Porém, eu vou dar um distanciamento um pouco maior, até porque apesar de sim, os membros, né, terem esse privilégio de ter a sinopse lida mais cedo, né, de cortar a fila, digamos assim, das outras sinopses e ser lido mais rápido, eu acho um pouco injusto, ainda assim, sei lá, ler 3, 4 sinopses de uma pessoa, enquanto tem pessoas esperando há mais de um ano. Então, eu peço um pouco de compreensão aí dos outros membros que já tiveram as suas sinopses lidas, que sim, elas serão lidas, as novas sinopses serão lidas de novo, né? Não é de novo porque são novas sinopses. Enfim, as novas sinopses do mesmo membro será lida, porém com um espaço um pouco maior, ok? Então, é isso aí. Hoje as sinopses são só de inscritos normais, não temos sinopses de membro. E lembrando que se você quer pular aí a fila, você está querendo enviar sua sinopse hoje e fala, caraca, tem 180 lá pro Jason ler, putz, vai levar um ano para eu conseguir ter a minha análise de sinopse, eu quero fazer o meu mangá antes de um ano, cara. Pô, então eu queria essa análise um pouco mais cedo. Seja um membro aqui do canal, que em breve vai ter a postagem aqui, você vai poder enviar sua sinopse para ser lida com agilidade, e assim você também ajuda e apoia aqui o trabalho que eu tenho feito, analisando as sinopses, conversando sobre roteiro, sobre criação de história, criação de personagens, sobre produção de mangá. É um jeito que você ajuda aqui o canal a continuar existindo. Agora, sem mais delongas, sem mais explicações, vamos começar aqui com as sinopses de hoje. A primeira sinopse, ela já é um tanto longa e isso me gera uma abertura aqui para falar um pouco sobre montagem de sinopse e explicação de história. Quando a gente quer criar uma história, a gente geralmente acaba criando muita coisa. E essa muita coisa, ela pode ser por N motivos. Sejam por várias ideias que você tem na sua cabeça realmente e você quer colocar tudo aquilo na mesma história. Isso já aconteceu comigo bastante. Eu já cheguei a comentar aqui no canal, né, sobre os primeiros mangás que eu fiz e como isso se relacionava. A outra coisa é que às vezes realmente a gente cria um modelo ou uma vamos dizer assim, uma regra de condição da história, do ambiente, do universo onde a história se passa, dos poderes ou envolvidos na história, etc. E a gente sente às vezes a necessidade de explicar isso de uma forma mais abrangente, porque muitas vezes a gente quer expor tudo aquilo que a gente criou. O que eu quero deixar claro até para as pessoas que vão enviar novas sinopses aqui para mim é que dentro de um texto curto, dentro de um resumo, você vai colocar só os detalhes que o leitor prévio precisa saber para poder entender a história que vai se desenvolver e possivelmente criar um interesse em ler aquela história. Até porque a ideia é que ele descubra mais aprofundadamente esses detalhes lendo a própria história e não lendo a sinopse. A ideia da sinopse é criar, é chamar a atenção e, claro, dar a entender. É claro que aqui eu analiso sinopses, ideias, né, de um modo geral, mas quando você for enviar, tenha em mente isso, né? A gente precisa entender um pouco do contexto do mundo, mas não detalhadamente. Se aquele detalhe ele não é crucial para a compreensão da história, então você não precisa expor ele num texto curto, até porque a ideia do texto é ser curto. E outro detalhe é que se você não consegue separar em aspectos de isso aqui é crucial, né? Vamos dizer assim, um aspecto técnico crucial do universo, quem é o personagem, qual o objetivo desse personagem e o que a gente vai acompanhar na história de uma maneira clara. Se você não consegue definir isso de uma maneira clara, eu até sugiro que você leia as anotações que você fez, leia a história, repense a sua história e veja se isso está claro para você. Porque se você não está conseguindo deixar isso claro para um leitor ou não está conseguindo resumir isso de uma maneira... Eu entendo que várias histórias têm reviravolta, subtrama, subtexto, etc. Tem várias coisas, mas isso são coisas adicionadas dentro da própria trama em si. E não quando você vai explicar uma história. Faz o exercício aí, pessoal. Tenta explicar algum anime, algum mangá que você gosta, algum filme, série, livro que você gosta em poucas
palavras e dizer o que é a história, quem é o personagem, o que você está acompanhando. Repara como você às vezes tem uma certa facilidade em fazer isso com uma história que você gosta, mas se você está tendo essa dificuldade em fazer com a sua própria história, talvez seja interessante reavaliar ela para ver se isso está claro para você como autor pelo menos. E aí como que você consegue explicar isso para um possível leitor. Por que que isso é importante? Porque se você não tem essa clareza de explicar de forma, novamente, clara, para um terceiro, para outra pessoa, sobre o que é a sua história, talvez você não consiga fazer isso dentro da história em si, envolvendo todos os aspectos técnicos, né? De narrativa, de desenho, de mensagem, etc. Todas as partes técnicas realmente de fazer um mangá, que é muito mais difícil do que bater um papo e contar a sua ideia para outra pessoa. Então, se você está tendo dificuldade já nessa etapa de contar a sua ideia para outra pessoa, sem todas as coisas que envolvem fazer um mangá, talvez você vai ter ainda mais dificuldade na hora de colocar isso no papel de fato. Ok. Agora que eu fiz um disclaimer gigantesco aqui, vamos começar a sinopse. Lúcia é uma garota de 16 anos normal. Ele diz normal porque ele tem toda uma explicação sobre como é o funcionamento dos poderes nesse universo e basicamente as pessoas têm um certo instinto associado a algum animal e quando a pessoa tem uma habilidade ela consegue controlar o poder associado àquele animal, mas sempre correndo o risco de cair na natureza animalesca do animal também. Vamos voltar aqui. Viu como eu consegui explicar rápido? O poder da história? Enfim. Até que ela chega da escola atrasada e vê que todos foram mortos. Encontra um animal humanoide. Sua namorada está lá, mas acaba morrendo salvando ela. A namorada morre, né? Lúcia sente uma raiva enorme que desperta um instinto animal que ela ainda desconhece. O predador ataca a Lúcia. Então, aqui eu posso já dar uma interrompida para poder dizer. O lance aqui a gente está tendo uma descrição do que seriam as primeiras cenas da história. Então, talvez o autor ainda não tenha todo o conjunto geral da obra. É o que eu digo sobre a clareza do que sua história se trata, quem é o personagem e o que ela vai tratar. Isso que a gente tem que apresentar inicialmente e ter realmente isso muito bem definido pra gente mesmo, até pra gente saber a história que a gente vai contar. É muito comum, quando eu estou lendo aqui sinopses, ao invés de eu ter uma sinopse ou uma ideia geral da história, eu ter só tipo, uma descrição do primeiro capítulo. E aí eu não consigo deixar de pensar que se a pessoa só tem como ideia uma definição do primeiro capítulo, muito provavelmente essa pessoa não tem a ideia da continuidade da história, de onde essa história vai chegar no final, e muito provavelmente, quando isso acontece, a história ela vai tendendo a se perder no meio desse caminho, já que ela não tem uma ideia clara do escopo geral da história, e aí cai ainda mais fundo naquela regra, infelizmente é uma regra, as exceções fogem a essa regra aqui no Brasil, que é a gente ter uma série que nunca vai ser terminada. E aí, vamos dizer, cada coisa vai me colocando esse ponto e vai me dando esse medo. Eu sempre torço para estar errado, porque eu acho que a gente precisa de pessoas que consigam fazer séries longas, curtas, do começo até o final, mas quando eu vejo esses aspectos todos juntos, eu penso, é um forte candidato para ser uma série sem fim. E quando eu digo série sem fim, não é porque ela é gigantesca a ponto de não terminar nunca, tipo One Piece, mas uma série sem fim no sentido de que ela realmente vai acabar sendo abandonada no meio antes de concluir, porque o autor vai se perdendo até deixar a história tão perdida que ele mesmo perde a vontade de fazer ela ou larga por outros problemas da vida que acontecem. Enfim, não quero desejar nem agorar ninguém, nem fazer nada disso, mas, novamente, a ideia sempre aqui dos vídeos é tentar, a partir das ideias e das histórias que eu vou analisando, dar conselhos, digamos assim, dar dicas, enfim, conversar sobre isso e tentar ajudar quem está vendo. E aí, nesse caso aqui, qual que seria o conselho ou a dica para quem está vendo? Veja se você sabe o escopo geral da sua história, para onde você quer ir e quais são as etapas que se passa até lá. Porque se você só sabe o que vai acontecer no primeiro capítulo, você ainda nem começou a pensar na sua história. Ela definitivamente está longe de estar pronta. Você só teve algumas ideias. Está no início da produção. E muitas vezes a gente acha que por ter essa definição, eu sei mais ou menos onde que eu quero chegar, e eu sei as cenas do primeiro capítulo, vou começar a fazer meu mangá. É a fórmula do fracasso. Claro que, novamente, existem exceções, mas essas exceções existem exatamente para confirmar que é uma regra de que quando a gente faz isso, muitas vezes, na maioria esmagadora das vezes, a gente acaba se perdendo no meio da história e deixando ela mais longa do que precisava ser.
E quando eu digo mais longa do que precisava ser, não é só tipo, a história é longa e aí toda história longa é ruim. Não, tem história longa que precisa ser longa. Porque ela tem que passar por várias etapas para poder se concluir. Tem história longa que poderia ser curta e que fica parecendo filler ali no meio. Tipo, cenas e situações que não levam a nada, que não engrandecem a história de maneira nenhuma. Só engordam a história, mas não realmente tornam ela grandiosa, digamos assim. Não desenvolvem o personagem, não desenvolvem a trama. Só são coisas que estão ali jogadas. E aí não contribuem para a história. Voltando. Um animal que ela desconhece, o predador ataca a Lúcia, mas a garota entra voando pela janela. Aí explica quem que é o predador. E desvia Lúcia do ataque. Mas o monstro foge antes delas perceberem. Arya sente o instinto da Lúcia e a leva para uma escola secreta onde todos têm instinto animal para conhecer seus poderes. Essa escola prepara para as pessoas para caçar os predadores. Predadores acho que são as pessoas que perderam o controle sobre o instinto animal, porque ele explica isso um pouco lá em cima. Então Lúcia entra nela para poder evitar que a tragédia aconteça novamente. Nessa escola, os alunos fazem missões de caçar predadores para adquirir pontos e poder fazer missões mais difíceis. Os melhores alunos são mandados para missões exclusivas, mas eles nunca voltam. Todos acreditam que a missão é tão difícil que eles morreram, porém o diretor dessa escola está trabalhando para o governo, vendendo seus melhores alunos para o governo, para serem usados como armas de guerra. Uma cientista que descobriu um meio de diminuir esse instinto animal foi assassinada porque isso poderia acabar com seus planos. Existe uma organização que busca exterminar todas as pessoas que possuem um forte instinto animal, pois eles acreditam que elas serão um risco para a sociedade. Ele coloca aqui um resumão, eu quero ler esse resumão, vamos lá. Após um ataque à sua escola e ver sua amiga morrer na sua frente, Lúcia descobre que tem poderes e vai usar para evitar que uma tragédia como essa aconteça novamente. Perfeito! Foi uma sinopse, um resumo perfeito, realmente, cara. Aqui a gente tem, após um ataque à sua escola, ver sua amiga morrendo na sua frente. Temos a personagem do acontecimento, Lúcia, personagem principal que viu isso acontecer, que tem poderes, descobre que tem poderes. Aí aqui poderia ter aquela explicaçãozinha do mundo. Descobre que tem poderes associados ao animal e tal, de como funciona isso no mundo. E vai usar esses poderes para evitar que uma tragédia como essa aconteça novamente. Temos uma motivação para a protagonista. O que eu falo aqui em relação ao texto que estava antes e como ele é? A gente tem uma descrição do primeiro capítulo e depois alguns pontos jogados, mas esses pontos eles não parecem ter uma correlação direta com a Lúcia e com o objetivo dela. Ela vai crescer nessa hierarquia até o ponto de ser vendida para o governo. A gente está parecendo trabalhar numa história muito longa e que aí talvez, sei lá, a gente vai indo e se esse é o objetivo da história, por que talvez não colocar isso um pouco antes ou algo assim, sabe? Essa construção da Lúcia crescer na hierarquia da escola até ir para o governo vai funcionar, vai ser necessária dentro da história para que quando ela chegue lá a gente desemboque numa outra história? Ou seria tipo meio que uma divisão? Por exemplo, em vez de trabalhar talvez no modelo de série, a gente trabalharia nesse modelo onde ela vai querendo que essa tragédia, vai querendo impedir que tragédias assim acontecessem, ou seja, indo pro lado de crescer na hierarquia da escola, que é fazer missões para impedir os predadores, né, as pessoas que perderam o controle sobre o seu instinto animal, ela vai fazendo isso e tal, e acreditando que tudo aquilo está certo e algo assim, até chegar no ponto final da história, onde ela consegue chegar no ápice da carreira, digamos assim, que é virar esses alunos que vão ser vendidos para o governo. E aí talvez nesse caso, a gente tem como se fosse uma história fechada, onde o objetivo final da história é a Lúcia crescer nisso e talvez derrotar um grande vilão, um grande predador que está causando muito problema e tal, um negócio assim, e aí isso fazer a promoção dela e ser a recompensa que ela vai ter trabalhando numa história fechada. E aí depois a gente tem uma história que seria uma continuação, porém também fechada, onde ela descobre sobre essa questão de ser vendido para o governo e aí ela será então vendida para o governo e ela começa a questionar tudo que ela viveu naquele volume anterior, digamos assim. A gente não trabalha... É uma série, em termos de ser contínua, mas é um modelo de série que eu tenho cada vez pregado mais aqui no canal, né, que é um modelo que eu usei em Makai e que, na minha opinião, funciona muito bem. Que é onde você constrói histórias fechadas, né, mas depois você continua elas com novas histórias fechadas, mas que se passam, vamos dizer, cronologicamente, uma após a outra. Então, quando você pega todas essas histórias, elas funcionam como se fossem uma série, mas se em algum determinado momento você fale, cansei dessa história, não quero mais fazer, você tem ali a história fechada para entregar para alguém sem que fique aquele negócio sem final. É tipo um filme. A qualquer momento, basicamente, um filme ele pode ser terminado, vamos dizer assim, uma série de filmes.
Então você assistiu lá o filme 1, o filme 2. Se o cara não fizer o 3, beleza, acabou ali. É só, vamos pensar no Homem-Aranha, vai. O Homem-Aranha do Sam Raimi, lá, o original. A gente teve Homem-Aranha 1, Homem-Aranha 2, Homem-Aranha 3. Existiam planos para acontecer um Homem-Aranha 4. E aí, por várias coisas do mundo real, que não são coisas de dentro da trama, nunca aconteceu esse Homem-Aranha 4. E beleza, 1, 2 e 3 funciona, as pessoas podem assistir e podem acompanhar como uma obra completa. Claro que não é a mesma coisa como, por exemplo, os Batman do Christopher Nolan. Batman 1, o Batman Begins, Cavaleiro das Trevas Ressurge. Foi pensado para realmente ter 3 filmes e se concluir ali. De qualquer modo, se o cara quisesse inventar o 4, ele poderia inventar o 4. Mas ele não quis, concluiu ali, fechou, tá beleza. Eu acho que o melhor jeito que a gente pode trabalhar com séries no Brasil eu acredito que seja numa forma parecida com um filme. Porque é diferente de quando você tem uma série, por exemplo, e aí a série é cancelada. Quando a série é cancelada, ela fica sem final. Ela simplesmente acaba do nada e fica sem final. E aí é horrível você acompanhar uma série sem final. Tanto que muitas delas acabam morrendo até. Eu digo morrendo no sentido de você não vai ter pessoas que vão assistir essa série depois. Ao contrário de outras séries que tiveram final. Se você não está acompanhando uma série hoje, mas essa série teve final, vamos dizer assim, ou séries do passado que tiveram final, você tem chance de acompanhar essas séries hoje. Você tem, às vezes, interesse de acompanhar, porque você tem uma obra fechada do começo até o fim. Já obras que não tiveram final, que foram canceladas, geralmente você tem uma tendência menor a querer acompanhar essas obras, porque você sabe que elas não vão dar em nada. Né? Não vão ter aquele sentimento de completude, vai ter aquela, como se ela fosse cortada no meio, né? Que é o conceito de cancelamento. E aí, dentro desse sentido, que é o que mais acontece com séries de mangás feitas por brasileiros, infelizmente, eu sempre reforço isso aqui, são séries que foram largadas na metade porque o autor teve outros problemas, ou outros interesses, outras coisas, e aí não terminou aquela série, e aí ela foi largada. E aí, por isso que eu acredito que esse modelo de, vamos dizer, livros, digamos assim, então você tem um volume fechado, aí depois tem um outro volume fechado, que pode ser considerado um 2, mas se ele terminar naquele 2, terminou, ok, fechou, ou se você quiser continuar, você continua. E o leitor não é prejudicado por conta das implicações pessoais da vida do autor, por exemplo. E aí eu acho que funciona um pouco melhor. E aí beleza, no 2 a gente teria ela tendo todo esse desenvolvimento da parte do governo e tal, e aí beleza, a gente teria como que isso iria encaixar na história aqui da Lúcia. E sobre a outra organização que seria mais extremista, talvez poderia estar no 2, talvez poderia estar no 3, onde ela vai percebendo que toda aquela luta não está levando em nada e ela fica extremista. Ou o contrário, quando ela está no governo, ela vai enfrentar esse grupo extremista e tal, e aí ter todas as implicações morais na relação, em como esse grupo trabalha e como ela trabalhava antes. Afinal de contas, ela também caçava os predadores, né? A diferença é que o grupo ele não espera talvez as pessoas virarem predadores. E aí existe até uma discussão em relação a isso, né? Inclusive na série do Cavaleiro da Lua, já que tá falando de super-heróis aqui, tem exatamente essa discussão, né? De tipo, você caça os predadores, ou seja, você espera eles cometerem atrocidades, pessoas perderem o controle definitivamente e cometerem atrocidades, ou seja, matarem alguém, ferirem alguém, destruírem alguma coisa para ir lá e caçar. Eu estou impedindo que isso aconteça, então estou fazendo justiça também, né, de certo modo, só que impedindo que pessoas sofram nesse processo. Então, antes dessa pessoa virar um predador e, sei lá, matar alguém, eu já estou matando essa pessoa e cortando o mal pela raiz, digamos assim. E aí existe toda uma discussão moral em relação a isso, inclusive é o tema central do filme Minority Report, né, que é sobre essa questão do eu previ que você vai matar alguém, então eu te mato antes ou te prendo antes de você cometer esse crime. Então eu falo, beleza, essa pessoa teria a opção talvez de não cometer aquele crime, mudar o destino dela. É justo isso? Não é justo? Enfim, é uma discussão moral muito interessante para ser abordada dentro da história. Aí, onde isso caberia na história, cabe ao autor pensar, mas eu acho importante ligar todos esses pontos com a história da protagonista e como esse desejo dela, essa motivação dela, que é impedir que essa tragédia aconteça, vai guiar ela ao longo da trama, principalmente nas escolhas que ela vai fazer. Em um mundo de combatentes místicos, os seres humanos obtiveram contato com seres celestiais tão poderosos a ponto de conseguirem realizar qualquer desejo. E dentre essas pessoas estavam um homem e um garoto de 15 anos de idade, conhecidos como aqueles que mais obtiveram contato com esses seres extraordinários. Todavia, o jovem rapaz notou que o seu pai não retornou após uma ida de ajuda a essas existências divinas.
Ele foi ajudar as existências divinas? Não entendi direito. Assim, o jovem garoto seguiu o caminho de seu pai secretamente. O seu pai o encontrou... Tá. Ele seguiu... Pera aí. Não fez muito sentido isso aqui. Mas eu vou continuar lendo e depois a gente conversa sobre isso. Assim, o jovem garoto... Vai, vamos lá. Com aqueles que obtiveram seres extraordinários. Todavia, o jovem rapaz notou que seu pai não retornou após uma ida de ajuda a essas existências divinas. Assim, o jovem garoto seguiu o caminho de seu pai, secretamente o seu pai, e o encontrou morto. E por uma razão ainda desconhecida, esse espírito, do qual antes contribuíam com a população local, acabaram se tornando malignos, quase exterminando os moradores da vila, de uma vila. Assim, os sobreviventes restantes construíram uma barreira de proteção e, com o intuito de enfrentar agora as anomalias presentes no mundo, cultuaram a sua própria força mística dentro de si, e o personagem principal decide se alistar aos guerreiros para trazer justiça àqueles injustiçados por um parente falecido como ele ficou. Ok, ficou bem confuso o final. Mas vamos lá. Vamos dizer alguns pontos para mim que estão um pouco incongruentes e como a gente pode tentar resolver essas incongruências. Primeira coisa, ele falou que o garoto, né, o nosso protagonista, reparou que o pai dele não voltou. E aí diz que ele seguiu os passos do pai, né? Seguiu secretamente o pai. Só que se o pai não retornou, não tem como ele ter seguido o pai. Talvez, beleza, um dia o pai não retornou e aí ele foi ver o que tinha acontecido e achou o pai morto. Não necessariamente seguiu secretamente, porque para seguir uma pessoa precisa estar vendo aquela pessoa fazer aquele caminho. Mas secretamente, né? Teoricamente, se eu estou seguindo alguém secretamente, o secretamente significa que a pessoa não pode me ver seguindo ela. Mas se o pai não retornou, não tem pai para ele seguir. Então ficou meio confuso isso. Mas beleza, dá para entender qual que é a ideia. O pai não retorna, o garoto vai ver. Beleza, ele poderia conhecer já o caminho que o pai fazia, porque se era uma coisa contínua, esse contato com esses seres celestiais e tal, o garoto provavelmente também cultuava nessas entidades e tal, e talvez já tenha ido com o pai algumas vezes e sabia o caminho, foi e encontrou o pai dele morto, e depois disso a galera ficou do mal, certo? Aí temos todo um mistério na história que é um mistério interessante, como que do nada essa galera ficou do mal, e eu acho que aí tá o ponto chave da história. Eu particularmente não gostei da ideia de o garoto decidir se alistar aos guerreiros para trazer justiça àqueles injustiçados por um parente falecer, um negócio assim. Eu acho que me parece um objetivo mais talvez de vingança. E daí depois talvez de tentar compreender, sabe? Primeiro começa com vingança, né? Claro que sempre que uma pessoa quer se vingar, ela não fala necessariamente eu quero me vingar. Fala eu quero justiça. Então, enfim, mas daí aqui é o narrador falando, é o autor falando. E uma coisa é o personagem dizer que a vingança dele é justiça, outra coisa é o autor da história dizer que aquilo que o personagem está fazendo é justiça. São coisas completamente diferentes, porque o personagem ele pode ter uma interpretação errada das atitudes dele, dos sentimentos dele, etc. Mas o autor é Deus, nesse caso, é onisciente, onipresente, onipotente. Se o autor está falando que o que o personagem faz é justiça, automaticamente dentro da história, dentro de tudo ali que envolve aquilo é justiça. E aí é realmente tipo, o que está definido, está escrito em pedra e não pode ser alterado, digamos assim. Então por isso que eu me preocupo aqui quando falar, ele quer trazer justiça aos injustiçados e tal. Me parece muito mais que ele está buscando vingança porque o pai dele morreu, do que realmente buscando justiça. Isso pode ser o discurso que o personagem fala para si mesmo, para se convencer das atitudes que ele toma. Mas não necessariamente isso será a interpretação do autor da história, ser o objetivo do autor da história. Para mim fica um pouco estranho. E aí se for esse o objetivo, aí talvez a gente tem que ter uma outra construção do personagem que justifique ele falar, ok, tem pessoas injustiçadas e eu quero justiça em relação a essas pessoas. E aí talvez o objetivo não seja necessariamente... Objetivo não, mas o ponto, né, de partida disso talvez não precise ser necessariamente a morte de um parente, né, de algo muito pessoal, mas sim talvez realmente ele ter um senso de justiça, então ele já ter visto essas injustiças e querer se juntar a esse exército por conta disso. Eu acho que nesse caso aqui, eu não entendi necessariamente se o pai dele tinha uma posição acima, né? Porque ele fala em um mundo de competências místicos, os seres humanos obtiveram contato com seres celestiais. E aí esses dois são os caras que são mais próximos, exatamente isso que ele diz. Então o pai dele tem um grau acima e ele também tem um grau acima.
o que me dá outra possível incongruência na história, que fala que ele quer se juntar aos guerreiros para lutar. Me parece que ele é um qualquer, e o começo da história me demonstrou que ele não é um qualquer, que ele está no topo ali da hierarquia da galera que conseguia chegar perto dos deuses. E aí quando fala, mas eu vou me alistar, eu quero me alistar para ir lutar, para não sei o que, tipo, parece que ele é uma pessoa que saiu ali da multidão, da vila que foi destruída e tal, esse negócio assim, e aí tá querendo galgar esse caminho, digamos assim, de entrar no exército, subir na hierarquia, virar um combatente e tal. Sendo que não parece bater, sabe? Uma história não parece bater com a outra, como você falasse. O filho do rei quer entrar no exército e virar um combatente, não sei o que, tipo... Se você só fala essas duas informações, elas ficam meio incongruentes. Claro que se você fala que o filho do rei, cansado do privilégio de ser filho do rei, se finge de camponês para entrar no exército e tal, e ganhar as coisas, conquistar as coisas com as próprias forças, beleza, aí é outro caso, é outra história. Mas se você só coloca uma informação e essa, aí você fica perdido porque uma coisa não parece bater com a outra. Então esse é um outro ponto para mim que ficou meio estranho. Eu acho que beleza, ele sendo alguém que estava diretamente próximo, diretamente relacionado, e que talvez, sei lá, foi a última pessoa que viu os deuses ou algo do tipo, ou o pai dele foi a última pessoa que viu os deuses, antes dos deuses, né, das criaturas celestiais, se voltarem contra a humanidade, se voltarem contra o mundo, ele teria um papel muito mais fundamental e importante na estratégia, até em montar realmente esse cerco, essa fortaleza e tal, e todas essas coisas, do que ser só alguém que vai realmente, como eu disse, tentar subir na hierarquia do exército, só com alguém que vai batalhar lá e tal, sabe? Realmente não parece bater, sem falar no próprio tempo que leva para fazer as coisas, né? Se ele tinha 15 anos quando os deuses começaram a fazer isso, até conseguirem construir todo esse cerco, uma cidade, uma fortaleza, etc., dependendo de quando se passa a história, ainda que seja usada a magia em prol disso, para a história não ficar parecendo que tudo é muito fácil, tem que se passar um tempo, né, entre deuses começaram a atacar, beleza, estamos ferrado, você começa, vamos lá, tentando trazer isso por uma escala um pouco menor para a gente conseguir trabalhar. Eu tô aqui, né, eu tenho minhas habilidades de construção, eu tenho minhas habilidades, etc., mas de repente eu começo atacado por criaturas, sabe? Minha primeira reação é fugir e sobreviver. Aí quando começa a dar uma calmaria, eu começo de repente a construir ali uma casa para eu não ser mais atacado por essas criaturas. E essa construção, ela leva um tempo. Quando a gente está falando agora, beleza, de deuses atacando, o ataque é muito mais feroz. Muitas pessoas morreram, outras pessoas sobreviveram e vão buscando essa sobrevivência. Quando começa a ter a ideia de vamos construir uma fortaleza para impedir o que está acontecendo, uma fortaleza não é construída em uma semana. Por isso que eu falo que parece um pouco incongruente o garoto que viu tudo isso acontecer, né? Ele tinha 15 anos ali, e aí ele vai entrar no exército, vai fazer as coisas. Me parece que ele realmente tipo, não tá junto ali vamos dizer, todo o status que foi apresentado para ele no início da história, aqui no início da ideia para mim, parece ter sumido até o final. E o tempo também que levaria entre os deuses atacarem, entre os deuses serem bons, se virarem maus, atacarem a humanidade, temos uma fortaleza pronta e um exército pronto para derrotar os deuses, me parece estar muito enxuto, muito feito ali muito do nada. Tipo assim, hoje é terça-feira, os deuses são bons. Quarta-feira de manhã, os deuses ficaram maus. Quinta-feira pela manhã, foi um ataque devastador à humanidade. Sábado, começamos a construir nossa fortaleza. Segunda-feira, a fortaleza estava pronta. E, sei lá, na terça temos um exército e o garoto ainda tem 15 anos e ainda vai, por ter 15 anos, ainda vai entrar no exército. Sabe? Eu acho que a gente precisa ter uma noção melhor de quanto tempo se passa, de quanto tempo leva para acontecer essas coisas. E se o garoto já tinha esse status de ser conhecido como uma das pessoas que mais obtiveram contatos com os seres, ele estaria numa posição de muito destaque dentro desse reinado aí, dessa fortaleza. E talvez na parte investigativa de por que os deuses ficaram do mal. Ou talvez ele seria uma espécie de prisioneiro ali dos comandantes, porque falaram, foi depois que seu pai foi lá, seu pai foi morto, seu pai deve ter feito alguma coisa, e aí mataram ele, a gente agora vai descobrir o que foi e tal, e aí você vai ficar preso aqui porque a gente não sabe se você tem a ver com isso ou não. Beleza, até isso é uma história que eu consigo comprar, mas a outra me parece duas histórias diferentes. Eu consigo ver a história do moleque que viu o pai dele ser morto e que agora quer descobrir a verdade e tal, mas as pessoas não confiam nele porque foi o pai dele que supostamente provocou a ira dos deuses.
e consigo ver separadamente a história de um garoto que recebeu a ira dos deuses, teve ali familiares, amigos, parentes às vezes mortos ou parentes de amigos mortos e tal, e agora ele quer entrar no exército ali que enfrenta os deuses para poder parar com isso, para poder parar com essa carnificina, com essa matança, com esse sofrimento. Eu consigo ver essas duas histórias, só que separadas. Beleza, pode serem histórias separadas que se juntam em algum momento e esses dois personagens vão se juntar. O moleque vai no exército, descobre o outro que já está um pouco mais velho, né? Ele tinha 15, agora está com 18. Ou diminui, fala que ele tinha 13 anos, agora ele está com 16, 17. 3 anos é tempo de construir ali uma fortaleza às pressas, sabe? E montar todo esse preparo enquanto sofre o ataque dos deuses. E aí, beleza, o garoto resgata ele, o guerreiro resgata ele, o soldado lá. E aí eles vão juntos em busca, aí sim, de tentar descobrir por que os deuses ficaram do mal. Por que os deuses eram bondosos, digamos assim, e de repente eles começaram a atacar a gente. O moleque, né, o garoto que tinha 15 anos, que viu o pai ser morto, ele tem uma razão óbvia para buscar a verdade, porque o pai dele foi morto, o pai dele foi o primeiro, talvez tenha sido a causa, talvez não, mas talvez o pai dele tenha presenciado o que aconteceu para os deuses ficarem maus, então ele tem uma curiosidade com isso. E o outro garoto que busca a justiça, ele também quer parar com isso de alguma forma, e talvez ele já esteja no exército há tempo suficiente para ver que ficar só matando as anomalias que foram causadas pelos deuses não vai levar a nada. A gente uma hora vai receber um ataque forte o suficiente e vai todo mundo morrer. Então a gente tem que chegar ao fundo disso, chegar na fonte. E a fonte são os deuses. E talvez os comandantes da cidade não estão querendo ir fazer isso porque eles acham imprudente, acham que não vai dar em nada, etc. Tem seus motivos. E aí, como o garoto é a chave para isso, o guerreiro pode se juntar a ele e os dois partirem numa jornada conjunta para descobrir a verdade. E aí, beleza, ter todo desenrolado, por que os deuses ficaram maus, etc. E como que eles vão reverter essa situação. Acho que aí, beleza, é um jeito que eu trabalharia essa história aqui. Se você realmente quer fazer um garoto que viu o pai ser morto pelos deuses e que era próximo dos deuses de alguma forma e tal, e ele vai estar nessa história, e um garoto que vai ter esse sentimento de justiça nele e vai subir ali na hierarquia do exército, vai virar um soldado, etc. Você quer fazer essas duas histórias, eu acho que daria para trabalhar dessa forma, que ficaria bem legal. O nome da história é Rita e a Lua Aboboral. Interessante. Curioso. Vamos lá. Rita e Emily são duas irmãs que foram deixadas sozinhas brutalmente pelos pais na fazenda Weeping Willow. Esse é o nome da fazenda. Ok, eu não sei o que significa, então não vou nem sugerir uma versão brasileira para o nome da fazenda. Um lugar isolado onde cresceram. Eles sumiram em uma tempestade há algum tempo atrás e desde então Emily ficou por cuidar do principal para se sustentarem. Uma certa vez, sua irmã mais nova, ainda muito imatura, decide não cumprir com seus afazeres, gerando assim discussões, até que na mesma noite um evento lunar bizarro acontece e traz várias consequências assustadoras aos atos de Rita. Uou, tem bastante mistério, bem curioso, a sinopse está muito bem montada, só que como eu não sei quais são os eventos, eu não sei se eu consigo dizer muito, consigo desenvolver muito essa história. Eu acredito que a história já está disponível para quem quiser ler lá no Flip-Thru. O nome é Rita e a Lua Aboboral, porque a história foi enviada em outubro de 2021, inclusive já fica aqui, né, o aviso para quem sempre pergunta, né, Jason, qual mês que você tá, estamos em outubro de 2021 aqui, início de outubro de 2021 aqui na sinopse. Sim, desculpem galera, eu queria muito conseguir ler mais rápido, mas faz parte, né, os vídeos já você vê, cada vídeo aqui já tem 40 minutos de vídeo, às vezes 50 minutos de vídeo, lendo toda semana, sem falta, mas é bastante sinopse e eu sempre quero comentar bem e tal, né? Enfim. Ok, parece uma história bem... Assim, a Lua Aboboral me deu uma cara mais de comédia, mas pelo que eu entendi não é exatamente isso. Talvez por conta das artes que a autora... É a autora? Eu acho que é a autora. Enfim... Não, acho que é autor. Acho que é autor. Enfim, que o autor mandou, as artes que ele mandou aqui são as artezinhas mais cartunescas e tal, então talvez por isso tenha me passado essa ideia de ser mais comédia. Porém, pelo que eu entendi, dentro da história mesmo, não é essa comédia toda, né? Você tem duas irmãs
estão sozinhas, vivendo numa fazenda ali, lembra até um Harvest Moonzinho ali, parece bem legal, isso me interessa bastante. E aí, beleza, você tem uma irmã que é mais imatura, eu imagino que isso vai gerar conflitos entre elas, né, entre as próprias personalidades da irmã, se uma, né, a Rita, ela é mais responsável, ela trabalha mais, ela faz mais as coisas, e a Emily, é isso mesmo, né? Não, tá. A Rita é mais imatura. Pera, vou cuidar da principal. Isso, a Rita é mais imatura e ela é a protagonista, e a Emily é mais responsável. Ok, eu tinha trocado aqui, invertido. Então, como o nome da história é Rita, a gente vai focar mais na visão da Rita. E talvez seja até interessante isso, porque se a Emily é mais madura e a Rita é mais imatura, e são exatamente as atitudes da Rita, né? Como falou aqui, vai ter consequências assustadoras para os atos da Rita. Então a Rita, ela vai fazer algumas coisas, né, nessa imaturidade dela e tal, e que vão gerar consequências muito mais sérias, muito mais graves do que seriam as consequências normais por conta de um evento sobrenatural. Então a gente vai ter dentro dessa história, pelo que eu entendo aqui e realmente acho interessante, um amadurecimento, um processo de amadurecimento da Rita. E aí a gente vai ter a Emily como uma espécie de tutora para ela, né, servindo como um contraponto, que vai ser aquele negócio de tipo, de repente as consequências podem envolver até diretamente alguma consequência a Emily, né? E aí essa consequência principal, a Emily, vai ser o que a Rita vai ter que tentar desfazer. E nesse processo de desfazer essa consequência, ela vai aprendendo a ganhar um pouco mais de maturidade, ou pelo menos um pouco mais de responsabilidade. Não falou aqui se uma é mais velha ou outra é mais nova, né? Eu acredito que a princípio a Emily seria mais velha e a Rita seria mais nova por conta dessa questão de responsabilidade, maturidade, etc. Mas dá para trabalhar com o oposto também, ou ela sendo gêmeas, digamos assim, né? Então tendo a mesma idade, ou a Rita sendo mais velha, e aí nesse modelo onde a Emily tem mais responsabilidade e é mais madura, e a Rita é mais velha, porém é mais imatura e mais irresponsável, trabalhar até essa questão de tipo, pô, você devia cuidar de mim, você devia fazer isso, né? A Emily falando, digamos assim, pra Rita, você devia cuidar de mim, você devia ser responsável, e na verdade eu que tenho que ficar te arrastando, eu tenho que ficar fazendo as coisas pra você, você não tá ajudando em nada. E aí quando dá todo, né, seria uma discussão, por exemplo, inicial que teria ou algo assim, e aí quando dá todo esse problema, a Rita começa a perceber esse peso da responsabilidade, de que ela tem que ser uma irmã mais velha, de que ela tem que dar o exemplo pra irmã mais nova dela, e ter essa jornada, esse arco de personagem dela saindo dessa personagem mais imatura, né, talvez até resmungona e tal, etc., se tornando uma personagem mais responsável e um exemplo de irmã mais velha que às vezes ela queria ser, mas acabava não sendo por conta de outras atitudes infantis que ela tinha. Acho muito interessante, gostei demais da ideia. Claro que não faço ideia de quais são as consequências assustadoras ditas aqui na sinopse, ou coisa do tipo, quão o sobrenatural vai entrar na história, ou quão vai ser mais subjetivo, mas me parece até uma história que pode ser bem lúdica, digamos assim, no sentido de que o sobrenatural ele pode ser aquele assustador, porém não muito, sabe? Não ser um terror da vida. Ser aquele assustador dentro do contexto da história, dentro dos personagens. Sei lá, a Emily falou, a lua aboboral, a Emily vira uma abóbora, vamos supor. Parece bobo, mas dentro do contexto de uma história, dentro de onde aquela história está acontecendo, caraca, imagina se seu melhor amigo, seu irmão, vira uma abóbora por sua culpa, sabe? Você tem que reverter a situação. É assustador dentro de quem está vivendo aquela situação você ter algum ente querido seu transformado numa fruta, sabe? Que pode apodrecer, que pode cair no chão e se quebrar e pode morrer de alguma forma assim. Você tem que lidar de algum jeito para reverter aquela situação. Então você não precisa necessariamente ter gore ou ter sangue ou ter coisa assim para ser assustador dentro da história. É só você ajustar o tom do seu mangá para que aquilo dentro ali daquele contexto faça sentido. E quando eu digo faz sentido é tipo, novamente, para quem está vivendo aquela situação é assustadora, porém uma criança pode ler aquela situação assustadora sem ser chocada, sem ser algo que tipo não seria aconselhável para uma criança ler, como sei lá, se a consequência da atitude da Rita fosse que a Emily iria, sei lá, ter a pele virada de dentro para fora e ia ficar com os ossos à mostra, sabe, um negócio mega gore, mega sombrio, demoníaco, etc, sabe, um negócio realmente adulto. Eu acho que até pelo estilo de arte aqui que o autor mandou, funcionaria algo que poderia ser considerado mais bobo, mas não mais bobo, tipo,
É mais bobo porque não seria algo gore, não seria algo extremamente adulto, mas, novamente, que poderia ser tratado com muita seriedade dentro do contexto ali mais lúdico e tal da história e do próprio estilo de arte. E essas foram as sinopses de hoje. Muito obrigado para você que assistiu e que chegou até aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu espero que algumas das dicas aqui tenham funcionado para sua história, independente de ser uma das que eu li aqui ou não. Se você enviou a sua história por volta de outubro do ano passado, em breve ela pode estar aparecendo aqui no canal. Se você está pensando em enviar a sua sinopse agora, mas está com medo de que vai demorar muito tempo, bem, a primeira coisa que eu falo é: não tenha medo, vai enviando porque a gente vai lendo e uma hora vai chegar. É só continuar acompanhando o canal que uma hora a sua sinopse vai ser lida. Pode demorar, mas não se preocupe, eu não vou pular ou tirar a sua sinopse. Mas se você tem vontade de que ela seja lida antes, então vê aí se você tem condições de ser um membro aqui do canal, porque vai me ajudar demais a continuar fazendo esses vídeos aqui toda semana. Quero agradecer novamente a todos os membros aí do canal e avisar novamente que em breve teremos aí sinopses dos membros rolando de novo. Aliás, eu quero aproveitar também aqui o final do vídeo para fazer um aviso. Confere se você enviou a sua sinopse para o e-mail contato@instintomangaka.com. Não é instintomangaka@gmail, por favor. Eu vi algumas sinopses lá. Geralmente eu tento avisar por lá para a pessoa mandar no e-mail certo. Mas lá no Gmail, por ser aqui do YouTube, ser o e-mail que eu uso no YouTube, acaba tendo muito spam, muita coisa. Cada comentário, like, inscrito que recebe aqui, vai notificação para lá. Eu não consigo, ou pelo menos não consegui até hoje, fazer uma forma de limpar aquilo de modo que não ficasse uma tonelada de e-mail de spam. Então lá eu não consigo acompanhar. No e-mail contato@instintomangaka.com, que é o que está aqui na descrição, é o que eu separo a sinopse e coloco numa lista aqui, coloco numa pasta, porque nele eu não recebo flood, eu não recebo spam, e aí eu consigo separar cada e-mail, colocar certinho e aí poder ir lendo. Se você enviou lá, então provavelmente eu não vou ler sua sinopse. Então, por favor, galera, não é no Instagram, não é no Facebook, não é no Gmail, é no contato@instintomangaka.com, beleza? Só enviar lá que a sua sinopse vai entrar para a lista e vai ser lida. Novamente, obrigado para você que assistiu até aqui. Vejo você em um próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis!